Fala galerinha, tiozinho na gringa aqui com vocês, de novo mais um episódio da nossa polêmica série Um Banquinho e uma Opinião. Mas hoje a gente vai pegar um pouquinho mais leve. Hoje eu quero mostrar para vocês um teste para debater um pouquinho sobre direita e esquerda. Bom, a verdade é que, como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, eu não gosto muito desses dois rótulos. Eu acho que esses rótulos eles são muito superficiais para vários temas que tem dentro disso. E eu até evito usar ao máximo falar de direita e esquerda, mas é difícil falar de política sem usar direita e esquerda, porque isso tem vários gatilhos mentais que facilitam o entendimento quando a gente está falando. Mas hoje eu quero mostrar aqui para vocês que existe um teste que você pode saber o quão de direita ou de esquerda você é. Então você pode saber o quão fascista ou quão comunista você é nessa terra de meu Deus. Esse teste não é um teste, vamos falar assim, extremamente científico, mas empiricamente falando ele é muito legal, porque a primeira coisa que ele faz e que eu gosto bastante, ele coloca vamos falar assim, a tua percepção, o teu posicionamento em 3 dimensões. E eu sempre falei isso também, eu acho que não pode ser só direita e esquerda, você tem 3 dimensões, um eixo econômico, um eixo social e um eixo político, pelo menos. Então, na verdade, você não vai ser só direita e esquerda, você pode ter 8 opções. Você pode ser um cara de direita econômica e mais liberal na parte social ou progressista, e mesmo assim achar que o Estado tem que ter um papel mais forte, achar que o Estado tem que ter um papel mais fraco. Então existem aí pelo menos 8 combinações. Isso se eu estiver falando só de direita, esquerda, liberdade, autoritário, conservador, progressista. Se eu estiver falando que ainda tem opção de centro, e se eu estiver falando que ainda tem opção de centro-direita, aí nós vamos para 81 combinações e mais. E não só direita, esquerda, que é chato pra caramba e raso pra caramba e dificulta muito o entendimento. Sem mais delongas, o que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Eu vou fazer o teste eu mesmo. Então vocês que assistem o meu canal vão poder saber qual é o meu posicionamento social, político e econômico dentro desse teste que é chamado de SAPLI, Values Compass. Então é a bússola SAPLI. E ela vai fazer algumas perguntas, por exemplo, você acha que isso é certo? Você acha que isso é errado? E você vai responder, eu acho que isso é muito certo. Eu acho que isso é um pouco certo. Eu não tenho muita opinião. Eu acho que isso é errado, ou eu acho que isso é muito errado. Então você vai dar 5 respostas para em torno de 40, 50 perguntas, e ele vai olhar e vai calibrar e vai te dar o seu compasso político. Então você pode chegar para seus amigos antes de uma discussão e falar, esse é o meu posicionamento. E quando você estiver assistindo aqui o canal, você também vai saber como eu penso, porque aí você vai ver que a minha opinião, ela sempre vai ser enviesada. Todos nós, quando damos opinião, a nossa opinião ela não tem como ser 100% neutra. Ela sempre vai ser um pouquinho enviesada, ok? Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui com vocês e nós vamos fazer o teste SAPLI. Vou mostrar aqui nos comentários, vai ter o link para você também fazer o seu. E eu vou fazer ele aqui. Tem um porém, eu não sei quão vamos falar assim, afiado é o seu inglês. O teste está em inglês. Você pode usar o Google Tradutor, mas como eu também vou passar por elas, eu vou fazer na tradução enquanto a gente fala, ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o teste para nós. Muito bem, galerinha. Então este é o compasso que a gente chama de SAPLI Values. Então você vai no final, você vai ver o quão você se aproxima de autoritário versus o quanto você se aproxima de livre. E aqui, pessoal, é óbvio que eu quero ser livre. Autoritário quer dizer que você acha que o governo precisa atuar mais nas coisas. Livre quer dizer que você acha que o governo precisa atuar menos nas coisas. Então, por exemplo, emitir moeda. Quem que vai emitir dinheiro? Eu acho que é o Banco Central que vai emitir. Ou não, eu acho que uma empresa pode emitir dinheiro. Polícia. A polícia vai ser privatizada ou a polícia vai ser do governo? Se você fala que você acha que a Petrobras tem que ser privatizada, você está se aproximando do autoritário. Mas eu sou um liberal. A sua opinião é que o governo controle uma empresa de óleo e gás. Então é mais ou menos nesse nível. Então aqui no autoritário, nesse eixo autoritário e livre, com relação ao quanto o governo vai participar da sociedade. O eixo direita e esquerda, na maioria das vezes, vai ser critérios econômicos. Então muita coisa de privatização, moeda, banco, regulação financeira. E aí você tem aqui também o eixo progressista e conservador, então, que é mais o âmbito social. O que você pensa sobre casamento entre duas pessoas do mesmo gênero, ou do mesmo sexo, e por aí vai, ok? Então vamos começar. E conservador, obviamente, bom, progressista você é a favor, conservador você é contra.
Então vamos lá, você vai ser apresentado com uma série de afirmações. Para cada uma você vai ter que falar se a sua opinião é tal, beleza. Economic inequality is too high in the world. A desigualdade econômica é muito alta no mundo. É muito alta no mundo. Eu concordo, é alta, mas já foi mais alta. O governo deveria... são 46 questões. Questão número 2. O governo deveria, no máximo, providenciar serviços de emergência e law enforcement. Neutro. Sem democracia, a sociedade é nada. Não, discordo. A gente viveu sem democracia durante séculos. A democracia é o melhor que nós temos, mas não que a sociedade não vai existir. Autonomia do corpo estende mesmo para crianças, ou incapazes mentais, ou doentes mentais, né? Doentes mentais não é um termo legal. E sérios criminosos. Não, discordo. Não acho que uma criança ou uma pessoa que não tem faculdade mental esclarecida pode tomar a decisão de quero vender meu rim, por exemplo. Discordo muito. Tá, duas pessoas quaisquer podem fazer o que eles quiserem, eles querendo, ou seja, com consentimento de ambos, mesmo se isso me deixar desconfortável. Sim, concordo. O que eu tenho a ver com a vida dos outros? Liberdade de um negócio é a melhor maneira... concordo. Deixa as pessoas negociarem. É a melhor maneira... Sim, concordo completamente. Quanto mais você trabalha, mais você sobe na escada social. Concordo completamente. Óbvio que aqui está falando de mérito, né? Mérito e oportunidade. Se eu trabalhar muito e o seu trabalhar pouco, se eu trabalhar muito eu subo mais. Mas se o filho do prefeito trabalha nada, pode ser que ele suba mais do que eu. Mas aqui sou eu contra eu mesmo. É eu trabalhando muito e eu trabalhando nada. Se eu trabalhar muito eu subo mais. Caridade é a melhor maneira de ajudar quem tem necessidade. Não. Emprego é a melhor maneira. Ensina a pescar, não dê o peixe. Um governo que provê para todos é, sem sombra de dúvida, não tem como. Não é para eu fazer muita política no meio, mas a gente tem que imaginar o seguinte. Existe eu como indivíduo e existe a sociedade, que são todos os indivíduos juntos. O governo é um agente que está no meio, ou seja, eu e os meus pares na sociedade, a gente escolhe alguns seres para eles organizarem a sociedade. Mas a sociedade é feita por indivíduos, não por um Deus chamado governo. Então, o indivíduo tem que prover mais para a sociedade do que tirar da sociedade. Discordo completamente. Figuras autoritárias, se moralmente corretas, são coisas boas para a sociedade. Eu não vou falar que eu discordo fortemente, porque eu acho que essa afirmação até que ela faz algum sentido. Se você tem uma pessoa muito boa, vamos supor um rei bom, para a gente sair da democracia. O rei é o poder, a figura mais autoritária. Eu sou o sol. Vamos pegar lá o rei do Luís XV, Luís XVI, não lembro. Se ele for um cara bom, a melhor coisa que tem é ter um rei bom. Até que poderia haver alguma coisa de correto nisso. O problema é quem define o que é moralmente correto. Quem tem a régua, entendeu? Então, não, discordo. O atual sistema de bem-estar social deveria ser expandido para combater a inequalidade. Essa é boa, hein? Eu não concordo. Eu vou fazer um vídeo sobre um experimento onde eles deram um bem-estar social completo para uma sociedade. Vai ser um vídeo... Eles criaram um experimento científico. Eles pegaram uma sociedade, não vou entrar em detalhes, e eles providenciaram tudo. Água, comida, remédio, casa. As pessoas tinham tudo. As pessoas não precisavam trabalhar. E esses indivíduos dessa sociedade não precisavam fazer nada, só se relacionar. E a sociedade colapsa. Então o welfare não é a única coisa que a sociedade precisa. Agora, aqui está falando de welfare para combater a desigualdade. Tipo, se todo mundo tiver o básico, isso ajuda a combater a desigualdade. E eu acho que tem uma certa verdade nisso. Aqui eu vou ficar no meio, em cima do muro. Homossexualidade is against mais velhos. Não, não é. O que eu... Agora aqui, né? Uma pessoa não pode ser moral. Ou seja, o ateu não pode ser moral? Discordo completamente. Multicultura é mal. Discordo completamente. A exploração é um termo antigo. Das lutas de 1800 do capitalismo não existem mais. Não, discordo. Existem lutas, mas não são... é diferente, né? Já existiu mais exploração do capitalismo? Deixa eu ver. Exploração já é coisa do passado.
As lutas de 1800 por um capitalismo mais não existem. Não, eu discordo, existem. Então pode não existir talvez em, sei lá, na Suécia. Somente o governo pode... Não, somente o governo já me perdeu aí. Somente o governo pode, de uma maneira justa e efetiva, regular organizações. Nossa, discordo completamente. A pena de morte deveria existir para... Concordo, eu sou a favor de pena de morte. Crimes sem vítimas deveriam... Should still be punished. Deveriam ainda ser punidos. Essa é tensa, hein? Eu acho que eu vou ficar em cima do muro. Não sei, eu acho que eu discordo. Crime sem vítima são crimes, por exemplo, de... Você tá andando correndo acima do limite de velocidade, mas não causou acidente, não matou ninguém. Então por que você vai ser punido se não tem nenhuma vítima, entendeu? Pelo risco de você matar alguém, você é punido. Então existe toda uma discussão de se você paga muito caro se você mata alguém, mas você não paga nada se você não matar ninguém. Então, por exemplo, na Alemanha tem aquelas autobahns de velocidade livre. Mas se você mata alguém, se você atropela um cara que está trabalhando, você está ferrado o resto da sua vida. O cara está mais ferrado que você, ele morreu. Mas você vai pagar muito caro por isso. E aí tem muitos países que criam um monte de barreira, que são esses crimes sem vítima, mas quando acontece alguma coisa, a punição não é tão grave. Então, é uma discussão interessante do âmbito do direito, né? Se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. Nossa, isso aqui é Big Brother, hein? Aquelas frases do George Orwell. Vamos pensar. Eu concordo um pouco com essa frase, mas essa frase ela é usada muito para coisas ruins, né? Então, por exemplo, o governo americano quer espionar todo mundo e ele fala, mas se você não é bandido, não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. Eu não quero que as pessoas fiquem me vendo de cueca que minha barriga agora tá caindo em cima aqui do meu umbigo, entendeu? Não quero que as pessoas tenham acesso, nem que seja pra rir de mim. Mas eu também não tenho nada a esconder, entendeu? Então, não, eu tô neutro nessa. Eu acho que existem vantagens, mas tem muitas desvantagens. Indivíduos transgêneros should not be able to adopt children. Discordo totalmente disso. Organizações e corporações não podem ser confiadas e precisam ser reguladas. Não, discordo disso. Existem muitas corporações que elas devem ser confiadas, sim, até porque não dá para o governo ficar vigiando tudo o tempo todo. E se elas pisarem fora da linha, a punição tem que ser bem severa. Esse é o meu pensamento. Em tempos de crise, segurança é mais importante que liberdade civis, discordo. Leis, e é por isso, deixa eu só voltar aqui, ó. E é por isso, por exemplo, que eu sou totalmente a favor de liberdade de expressão plena, do cara poder falar o que ele quiser, por mais absurdo que seja. Porque senão você começa a usar, você passa a ter uma régua. E a partir do momento que você tem uma régua, você usa a régua pro mal. Em tempo de crise é um negócio, em determinadas situações a gente vai tirar a liberdade dos civis. Aí eles começam a inventar várias situações. Então discordo. Não discordo totalmente, porque, às vezes numa guerra realmente você vai precisar fazer alguma coisa. Mas discordo. Leis baseadas em valores culturais, em vez de éticas, não são justas. Aqui é o seguinte, para quem não é muito familiarizado com direito, eu não fiz direito, mas minha família inteira fez. Então acabou que eu resolvi estudar para a prova do AB, fiz a primeira fase, passei, tendo feito engenharia. Mas assim, socialmente falando, existem países que as leis foram baseadas na cultura. Quando a sociedade resolveu criar leis, eles pegaram os costumes que as pessoas tinham na época e transformaram em lei. Isso é muito comum nos direitos que são baseados no direito da Inglaterra. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, muitos países ali da Europa têm o direito baseado nos costumes. E uma outra maneira, que aí é o direito mais latino, do romano e tal, que tem uma influência muito forte grega, é sentar um grupo de juristas, no nosso caso o Poder Legislativo são o Congresso, é o Congresso e o Senado, e esses caras pensam o que deveria ser a lei para uma sociedade mais justa. Então, em vez de você olhar qual que é o costume da sociedade, você imagina o que seria talvez uma utopia, ou talvez o melhor dos casos, ou talvez o que é o ético, o correto e tudo mais. Então, mais ou menos assim. Todo mundo come, carne de vaca. Então, esse é o costume, é permitido comer carne de vaca. Aí, em vez disso, uma galera fala, não, a gente tem que pensar no futuro, na ecologia, nas vaquinhas, vai ser proibido comer carne de vaca. Então são duas abordagens, tá? E aqui ele está perguntando se são justas ou não. Eu realmente acredito que leis baseadas na cultura são muito importantes.
Porque o nosso ser humano, ele é construído. Não adianta você criar uma lei para um bicho que não somos nós. Nós somos um bicho. Nós temos cultura, nós temos valores. Isso tem que ser considerado na hora de criar uma lei. Então, leis baseadas em valores culturais, em vez de ético, não são justas. Eu discordo. Não vou discordar completamente. Eu gosto do debate filosófico para a gente se tornar melhor, para nós nos tornarmos melhores, mas... Meu, eu vi outro dia um vídeo, quem é negro tem que sair de casa com documento. Os policiais berram isso na cara dos caras. É um absurdo. Aqui tá falando o seguinte, se eu não fiz nada de errado, eu saio sem documento, eu não tô nem aí. E a gente sabe que na nossa sociedade, muitas vezes o cara tem que sair com documento. Toda vez que toma aquelas geral da polícia, a primeira coisa, cadê o documento? O cara não tem, já cresce o olho em cima. Então quem é pobre, favelado, negro, sabe que só pode sair de casa com documento. É triste. E o ponto aqui é esse, falar, olha, todo mundo tem que sair com identificação. Eu acho que no mundo de hoje, cara, todo mundo é identificado rapidinho. Pega o celular, olha o Facebook do cara. Então, eu vou concordar um pouco com essa. Animais merecem alguns direitos universais. Não acho. Eles que construam a sociedade deles e ganhem a luta pela cadeia, pelo ciclo sem fim da vida. Certain, pra mim, é o problema. Eu não acho que eles têm que ter direitos igual, tem direito à vida, então agora a gente não pode mais comer vaca. Mas eu acho que ele não deve ser maltratado. O certain aqui tá dando um tom meio dúbio. Eu vou concordar um pouco, vai. Nossa, essa aqui é boa. Jury nullification é um trem bem louco, pra quem não sabe. Você tem um julgamento, aí você tem o júri, né? As pessoas que estão ali definindo se é inocente ou culpado. E o júri não precisa necessariamente seguir as leis. Então eu posso inocentar alguém que deveria ser culpado de acordo com as leis, ou prender alguém que deveria ser inocentado de acordo com as leis. Essa questão é muito boa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu descubro que o meu vizinho é um serial killer. Beleza? Se o meu vizinho vai me atacar e eu mato ele para me defender, isso chama legítima defesa. Dentro da lei, é algo que te isenta. Então você não vai ser condenado porque você matou alguém para se defender. Então é legítima defesa. Tá? Mas vamos supor o contrário. Vamos supor que eu descobri que ele é um serial killer e eu vou lá sem que ele esteja ameaçando ninguém, sem que ninguém esteja em perigo, só porque eu sei que ele é um serial killer e talvez ele possa vir a matar alguém, eu vou lá e mato ele. A sangue frio, planejo, porque eu não quero que ele me mate e tal. Mato o cara. Então, você assassinou um cara que não estava apresentando risco para ninguém, porque você descobriu que ele é um serial killer, o certo seria chamar a polícia. Em vez disso, você foi lá e matou. Foi um vingador, como é que fala? Justiceiro. Então você fez um justiçamento com as próprias mãos. Pegou um pedófilo, matou o pedófilo. É crime, você tem que ser preso. Essa é a lei. Aí você fala, que absurdo, o cara era um pedófilo, você matou um pedófilo. Isso é o que o júri pode pensar na hora e falar assim, vamos inocentar o Daniel. O Daniel não é um criminoso, ele é um herói. Então tem muito esse negócio do justiceiro, né? Eu concordo um pouco com isso. Eu acho que se a sociedade ela evolui mais rápido do que a lei. Então eu gosto, às vezes, do jury nullification. Já deixei minha posição aqui também com relação a outro tema. Eu acho que muitas vezes a sociedade está mais em dia com o que é justo do que a lei escrita. Nudismo é perfeitamente natural. A gente nasce pelado, a gente tem alguma coisa no nosso gene que manda a gente tentar proteger. Eu não acho que nudismo seja perfeitamente natural, não, porque eu não gosto de sentar com a minha bunda no chão, eu gosto de sentar num lugar que esteja limpinho. Eu acho que se eu fosse um bicho vivendo nas cavernas, no meio da coisa, eu ia tentar proteger a criança, entendeu? Eu não acho que o homem da caverna botava roupa nele mesmo porque ele estava com vergonha. Eu acho que ele botava roupa para se proteger do frio, do calor. Eu vou ficar no meio, não sei. Força necessária para qualquer governo... Não, isso é óbvio, concordo. Se você não tem um exército... Não que você tenha que usar, mas... Teoria das nações, isso. O governo deveria ser menos envolvido... Concordo completamente. Cartório, acaba com os cartórios, gente, pelo amor de Deus. Ser... Como é que chama? Greedy o cara que quer dinheiro, é ambicioso. Ambicioso talvez seja o lado mais positivo. Ambicioso, o cara é muito ganancioso. Ambicioso e ganancioso é da natureza humana. Concordo completamente. Senão a gente tá vivendo com os elefantes lá na África. A gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Tá? Isso, Gene Egoísta, é um livro muito bom de se ler. Gene Egoísta. Fala muito de natureza humana. 2 livros para discutir natureza humana. Sapiens e Gene Egoísta. Ambos escritos por pessoas que são um pouco mais de esquerda, mas muito científico. Livro, pessoal, você pega, olha sempre o fim.
tem que ter uma biografia que é pelo menos 10% do livro. Aí você lê. Agora, se não tem biografia, é ficção. Aí você lê o Guerra dos Selos, que é melhor. Toda a indústria e os bancos deveriam ser nacionalizados. Classe é a primeira divisão da sociedade. Não. A primeira divisão para mim da sociedade é família. Sogro, sogra, pai, mãe, filho, filha. Acho que a família é a base, é a unidade social. E classe é um negócio que existe, sei lá, 3 séculos. Imposto sobre fortuna é uma má ideia. A sociedade, eu concordo um pouco com isso. Deixa eu explicar. Eu acho que a gente tem que taxar lucro. Eu acho que toda vez que alguém produz para a sociedade, a gente tem que taxar. Por quê? Porque esse cara está usando a sociedade. Então não é que imposto é roubo. Eu sou contra isso e posso até fazer um vídeo discutindo isso. Imposto não é roubo, não. Tá achando ruim, vai lá para a Amazônia e te garanto que a Receita Federal não vai te procurar lá na floresta. Cria lá a sua sociedade. Mas quando a gente fala de taxar fortuna, ou seja, um patrimônio que o cara já construiu e já foi taxado, o que acontece é que a gente não vive num mundo fechado. Então esse cara vai pegar essa fortuna e vai botar em outros lugares. Pode olhar, qualquer país, França, Canadá, França, os países nórdicos, são países que têm um welfare, né, o bem-estar social muito desenvolvido. Eles tentaram isso e voltaram atrás. Uma coisa é você taxar os caras que são bilionários, uma taxa especial em cima do que eles estão produzindo, parará. Outra coisa é simplesmente taxar uma fortuna. Não, isso aqui eu discordo um pouco. Não vou discordar muito, mas eu discordo um pouco. Os pais deveriam ter o poder absoluto sobre seus filhos. Não discordo completamente, mas discordo. Acho que tem muito pai que não tem condição de cuidar de um filho. Então o Estado precisa ter uma interferência assim. Drogas são nocivas e deveriam ser banidas. Drogas são nocivas, já aí pode ser um negócio com dupla interpretação, né? Você vai falar que o cara... Eu nunca fumei, sou contra qualquer coisa inalada, assim, pra mim. Agora, o cara que quer beber um vinho, já falou que o vinho faz bem. Vinho é álcool é droga. Então, não sei se eu concordo com essa parte já. Isso sendo verdade, deveria ser banido? É o tal do crime sem vítima, ou o crime que você é a vítima, né? O corpo do indivíduo é sua propriedade. E ele deveria ser... Sim, isso eu concordo. Não concordo muito, porque se o cara não tem capacidade... Mas o cara quer vender o rim, o cara quer doar sangue, quer vender sangue, quer vender sêmen. Isso é comum em vários lugares. Isso eu concordo. Salários são sempre justos. Não. As employers know the best. Não. Eu discordo um pouco. Não discordo muito, não. O salário ele vai ser regulado pelo mercado. Muito melhor do que pelo governo. Mas daí assumir que vai ser sempre justo, não. A terra não deveria ser um commodity para ser comprado e vendido. Discordo. Não discordo muito, mas discordo. Escolas estaduais são uma ideia ruim porque o Estado não deveria influenciar nossas crianças. Não, eu entendo esse ponto. Eu vou ficar neutro nessa. Algumas vezes é direito que o governo espie o seu cidadão para combater extremistas e terroristas. Em alguns momentos, né? Eu concordo um pouco. A pessoa deveria ser capaz, né, ter o direito de adorar quem ou que ela queira. Total. Quer adorar meu pé, adora meu pé. Compre PECs. Sociedade precisa de estrutura e burocracia em ordem de... Ai, Revolução Francesa. Não sei, hein? Vou concordar um pouco. Quanto menor o governo, maior a liberdade do povo. Quanto menor o governo, maior a liberdade do povo. Ok, sim, mas também pode ser uma liberdade ao ponto de não ser boa. Mas eu vou concordar. Não muito, mas vou. A polícia não foi feita para nos proteger, mas para garantir o status quo by force. Não, discordo um pouco disso. Gênero é uma construção social, não um estado natural das coisas. Meu, eu sou ciência. E até na ciência tem uns debates. Eu não concordo muito, não. Acho que tem um elemento social, tem um elemento natural, tem um elemento da criação, tem um elemento do meio. Para o indivíduo A, a composição pode ser, sei lá, 10, 10, 10, 70. Para o indivíduo B pode ser 0, 100, 0, 0. Difícil isso aqui, hein? Não tem... Não, eu não discordo muito, mas eu discordo. Eu acho que o tema gênero é um tema que a gente ainda tem que aprender tanto para sair dando uma frase dessa. Comunismo é um ideal que nunca vai funcionar na prática. Viu? Essa é uma que você pode falar, concordo completamente. O outro não dá pra falar nada. Você completou esse teste de uma maneira séria? Pelo menos não foi irônico? Sim, eu acho que sim. Sim, eu queria ser anônimo com minha ideologia. Não, me dá meu resultado logo. Eu sou autoritário mais do que eu imaginava. Olha, aqui deu bem o que eu estava imaginando. Eu sou um pouquinho mais progressista do que seria a média, mas não chego a ser o meio da curva. Aqui entre o direita e esquerda eu acho que eu seria um pouquinho mais direita no eixo econômico.
mas sou um cara de centro-direita. E no autoritário e livre, isso foi a minha surpresa. Sou mais autoritário do que eu imaginei que eu fosse. Ou seja, Daniel, você é um bundão. Não, aqui eu saí um pouquinho progressista, um pouquinho de direita e nem autoritário, nem livre. Eu acho que a gente precisa de uma certa dose de Estado e uma certa dose de liberdade. Tá bom. Bom, galera, então tá aqui o meu resultado. Vou copiar e mandar pros primos lá no grupo da Brigaiada. E espero que vocês tenham gostado. Façam o seu teste, nós vamos colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso Sapley Values Results. E quando você estiver assistindo os meus vídeos, lembre-se disso. Eu sou um cara que acha que tem que ter uma certa quantidade de Estado, mas não muito. Uma certa grau de liberdade, mas não muito. Um certo grau de liberdade, mas não muito. Sou um pouquinho de direita no eixo econômico. Não gosto do comunismo. E em termos de progressista ou conservador, eu sou um pouquinho mais progressista que conservador. Me amem e me odeiem, mas deixe seu joinha, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima, galera. Tiozinho Negrinha.